a Câmara dos Deputados concluiu a votação sobre o novo regime fiscal. Vamos fazer o seguinte, ela que entende tudo de economia, de política, já está aqui com a gente, ao vivo, Cris Otaviano, para a gente explicar o que significa essa flexibilização nas contas públicas aí. Cris, a proposta vai agora para a sanção do presidente. E o Fundo Constitucional do DF ficou de fora. Gente, o ficar de fora é o bom para nós. É o bom para nós. Continua como a gente tá. Não é isso mesmo, Cris? É com você, minha querida. Muito boa tarde. Oi, Fred. Já começa complicado, né? A tal da flexibilização das contas do governo. Boa tarde para você, para quem está com a gente no Balanço Geral. Olha, explicar orçamento público não é tarefa fácil, mas eu vou fazer aqui um perdão de licença poética para simplificar as coisas. E esse perdão é para os economistas e para quem entende muito de orçamento público, para a gente tentar explicar mais ou menos, colocando dentro assim do nosso orçamento doméstico os conceitos, para que todo mundo consiga, pelo menos, avançar um pouquinho no entendimento dessa complicação que ficou aí dias sendo conversada e negociada no Congresso Nacional, um projeto que veio do governo federal, depois passou pela Câmara dos Deputados, vai para o Senado, no Senado recebeu algumas alterações, voltou agora para a Câmara dos Deputados, foi aprovado na noite de ontem e agora segue para a sanção da Presidência da República. Um ponto de dodói aqui do Distrito Federal é exatamente essa questão do Fundo Constitucional, que é um dinheiro que o governo do Distrito Federal tem disponibilizado por parte do governo federal para bancar principalmente as contas relacionadas à segurança, e entra toda essa questão aí que você estava contando, Fred, a respeito de todo esse sistema prisional e esse sistema penitenciário aqui dentro do Distrito Federal. Entra também o pagamento das contas relacionadas à saúde e à educação. Veja que se a gente tivesse algum tipo de alteração no que a gente tem de contas a respeito do quanto é repassado para o governo do Distrito Federal, a gente ia ter uma perda para o pagamento de despesas importantes. E por isso houve toda uma movimentação que a gente mostrou aqui também no Balanço Geral dentro do Congresso Nacional, para que a gente tivesse o Fundo Constitucional tirado desse imbróglio ou dessa discussão do arcabouço fiscal, e a gente conseguiu fazer isso. Então, nada muda dentro do Fundo Constitucional e as contas continuam valendo como estão. Vamos falar de arcabouço fiscal agora, porque acho que é interessante também a gente contar para as pessoas o que ficou definido ainda ontem na Câmara dos Deputados. O que acontece? Desde o ano de 2006, é o seguinte, o governo pode gastar no ano que vem a mais exatamente o montante da inflação. Veja, eu estou simplificando aqui as coisas, estou na minha licença poética, mas se você cresceu na inflação 3 pontos percentuais, o aumento das despesas do governo ficava limitado a isso. E de acordo com quem era crítico do modelo e de toda essa discussão que aconteceu no Congresso Nacional, isso limitava os gastos do governo em investimentos, por exemplo. Você quer fazer aí um investimento em tecnologia, você quer fazer um investimento em uma estrada que vai propiciar aí, de repente, ganhos na economia, e você ficava limitado ao que estava ali no aumento da inflação e o governo ficava engessado em poder crescer. Esse arcabouço fiscal, ele traz uma nova proposta. Simplificando, significa dizer o seguinte, aí na sua casa você tem entrada de dinheiro, saída de dinheiro, a gente chama de receita, e de despesa. O governo também não é muito diferente. Onde que entra o dinheiro do governo? A partir dos impostos que são pagos, e as despesas são inúmeras. Acontece que se essa conta ficar no positivo e se ela cumprir uma meta, o governo pode gastar a mais no ano seguinte. E aí tem uma trilha a ser seguida, que é um percentual em relação ao PIB. A gente tem que ter de receita primária, que é essa conta que eu estou contando aqui, no ano que vem, pelo menos 0%, no outro ano 0,5% e no outro ano 1%. E a gente tem uma régua aí que a gente pode ir a mais ou ir a menos de 0,25%. Compliquei, vou explicar. É o seguinte, se a gente manter a meta do governo para o quanto ele arrecada e o quanto ele gasta, ele pode gastar pelo menos 50%, 70% desse valor que foi conseguido a mais. Com isso, dá para fazer mais investimentos, você tem um colchão aí maior para poder fazer despesas, e despesas que são importantes para o crescimento de um país. Qual é a preocupação relacionada a isso? A gente está falando de dinheiro que entra no governo, a gente está falando de imposto e a gente está falando de dever de casa que, se não for cumprido corretamente, a gente pode ter aí no futuro aumento dos impostos. O que a gente teve em relação a toda essa conversa, viu, Fred, que acontece aqui no nosso quintal de casa, dentro do Distrito Federal, é uma movimentação, uma fala do governador Ibanez Rocha, que se pronunciou através do X, o novo Twitter, a respeito
respeito dessa retirada do arcabouço fiscal de toda essa conta aqui. Ele agradeceu o empenho de todos os líderes de partidos que estiveram movimentados nessa articulação para tirar o fundo constitucional. Agradeceu 2 deputados, em especial o deputado Cajado e o deputado Osmar Aziz, que estiveram ali em toda essa discussão do arcabouço fiscal e foram importantes. Agradeceu o presidente Arthur Lira, que colocou na votação, que também teve empenho nessa retirada do fundo constitucional. Enfim, foram forças ali que foram somadas, inclusive da vice-governadora Celina Leão, para que a gente tivesse agora esse cenário contínuo aqui no Distrito Federal com um dinheiro que é importante para todos nós. Cara, são grandes agradecimentos. Hoje de manhã eu tive com o governador Ibanez Rocha, tive aí com a Celina Leão também, nossa vice-governadora. Foi uma guerra, mas foi uma guerra boa, deu certo. Quando dá certo, a guerra é boa, viu?